Glória a Deus. Irmãos, hoje a palavra que eu quero trazer aqui para os irmãos é algo que, claro que toda palavra ela é muito importante, nós estamos falando de um modo geral, mas hoje eu quero falar aqui sobre justamente esse poder que ela tem, o poder que há na palavra, né? Não só na palavra de Deus, mas quando eu me refiro à palavra, estou falando daquilo que sai das nossas bocas, que aquilo que sai de dentro de nós seja algo que vai gerar vida, que vai gerar um alimento, que vai gerar um fruto da parte do Senhor. E da mesma forma a gente observar se o que nós estamos falando, né, se não está gerando algo nas trevas, porque a palavra ela tem esse poder tanto de gerar a vida quanto levar à morte. Amém? Quero compartilhar um texto com vocês, então, lá em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 3, para a gente começar a formar uma base para esse assunto que nós vamos falar. A Bíblia diz assim: através da fé, ou umas versões vão dizer pela fé, entendemos que os mundos foram moldados ou foram criados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Ou seja, tudo aquilo que nós vemos, ela não foi feita do mundo natural, daquilo que nós vemos. É uma cópia, é uma sombra do mundo espiritual. E aqui a Bíblia diz que pela palavra de Deus os mundos foram criados, tanto o mundo espiritual quanto o mundo natural. E nós sabemos aqui que essa palavra que se refere é Cristo. Mas se nós observarmos sobre a questão do verbo, o significado desse verbo, você vai ver que verbo é toda palavra que gera uma ação e um movimento. Então, a nossa palavra, o que sai da nossa boca, tem esse poder de gerar uma ação e um movimento. Nós estamos trazendo, assim como o Senhor trouxe algo do espiritual para ser criado, para trazer a luz no natural. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, né? Porque ela pode estar sendo trazida do mundo espiritual algo para que seja gerado. E o que nós estamos gerando? O que nós estamos extraindo do mundo espiritual? Algo da luz, algo da parte de Deus? Ou estamos trazendo do mundo espiritual algo das trevas? Algo que talvez vai até paralisar o nosso caminhar com o Senhor, que vai fazer com que a gente pare de avançar nos propósitos do Senhor. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Até esses dias eu estava comentando aqui, não sei se os irmãos, não sei se eu cheguei a falar aqui com os irmãos, eu não vou me aprofundar muito aqui, vou só abrir um parênteses. Tem uma palavra chamada pericorese. Se vocês ainda não ouviram falar nessa palavra, anotem aí, depois vocês podem procurar ela. Essa pericorese, eu vou só dar uma base aqui. O que era essa pericorese? Essa pericorese era um movimento, era o que Deus fazia antes da criação. Ou seja, nós temos os seres da divindade, né, que o mais popularmente conhecido como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles ficavam numa dança como se fosse uma dança de roda, um espírito dentro do outro, ora um dentro, ora um fora, e assim eles faziam nessa dança. O que era essa dança, como se fosse uma dança de roda entre os espíritos da divindade? É chamada pericorese. E o que eles estavam fazendo? Era uma relação íntima, de se conhecer, de conhecimento um do outro. E através desse conhecer um ao outro, que foi gerada todas as coisas, que foram criadas todas as coisas. Foi a partir desse relacionamento íntimo entre as três partes da divindade que foram gerados os céus e toda a terra, e todos os seres viventes. Por isso que, a partir de lá, o Senhor, então, envia o seu verbo e o seu espírito, onde que em Gênesis diz que o espírito pairava sobre a face do abismo, né? E fala também sobre o verbo falando, haja luz. Sempre o verbo sendo feito. Depois nós vamos ver um texto aqui em João,
que vai estar falando também, se você já quiser abrir, lá em João, capítulo 1, primeiro versículo, ele vai estar falando sobre isso. Ele vai dizer lá, no princípio era a palavra, algumas versões vão dizer era o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, foi pelo verbo, o Senhor enviou o seu verbo, o seu filho, que gera essa ação, que gera esse movimento. Por isso que é ele que faz, por isso que foi através dele que foi feito todas as coisas. É o verbo de Deus, aonde o Senhor falou e as coisas foram criadas, foram estabelecidas. Então aqui nós cremos já no poder dessa criação através da palavra. Por isso que nós temos que ter esse cuidado, porque no próprio Gênesis a gente vê que o Senhor ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, se nós temos essa imagem conforme a semelhança do Senhor, nós temos também essa linha de criar do poder da palavra. Por isso que os profetas, o que o Senhor falava para eles? Falava para abençoar, eles abençoavam. Quando o Senhor falava para amaldiçoar, eles amaldiçoavam. E o que eles falavam acontecia, pelo poder da palavra. Era como se eles também tivessem enviando o verbo, que é Cristo. Então, isso é muito sério, nós cuidarmos com aquilo que nós estamos falando. Salmos 33. Salmos 33, o versículo 6, ele vai nos aconselhar aqui a respeito disso. Ele vai dizer assim, pela palavra do Senhor, os céus foram feitos e todos os seus exércitos deles pelo fôlego de sua boca. Aqui ele está confirmando que foi pela palavra, foi pelo verbo que o Senhor criou todas as coisas. Então eu creio que também nós, quando vamos trazer à existência as coisas daquilo que o Senhor tem falado no nosso coração, da mesma forma nós vamos estar gerando, que é através da palavra. Quando você vai orar por cura, é pela palavra. Quando você vai impor as mãos para expulsar, às vezes, algum demônio, é pelo poder da palavra. O poder que há na palavra, porque ela tem autoridade, ela tem um peso no mundo espiritual. Por exemplo, quem aqui enxerga a palavra, o verbo que sai da nossa boca? Você não vê, mas você ouve. É a mesma coisa no mundo espiritual. Tem muitas coisas que a gente não vê sendo criadas no mundo espiritual, mas quando elas são criadas, ela vem e se manifesta no natural. Então você aí consegue ver. Então tem coisas que às vezes a gente está falando e essas palavras vão para o mundo espiritual e a gente não vê. Daqui a pouco se manifesta no mundo natural, nas nossas vidas, a gente não sabe de onde veio, sendo que foi do próprio nosso falar. Então aqui nós precisamos sempre repensar, o que está saindo da minha boca? Será que está saindo a verdade? Será que está saindo palavras até mesmo de fé? Porque isso também, aquilo que sai da minha boca demonstra se eu estou crendo nas promessas, naquilo que o Senhor tem falado ao meu respeito, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, no nosso caminhar. Então, o que eu tenho falado? Até porque também o que eu tenho falado vai alcançar a vida de outras pessoas. Não tem a ver somente com nós também. Toda a palavra que Jesus falou alcançou o próximo. Então, será que a palavra que eu tenho falado de bênção tem alcançado o próximo? Ou será que a palavra que sai da minha boca só sai de maldição, só sai de trevas, que também vai alcançar o próximo? Então, será que eu estou gerando vida no próximo ou estou levando o meu próximo à morte? Isso é muito sério, nós precisamos repensar sobre isso. Então, essa palavra, né, ela tem esse poder de gerar essa vida e também o poder de gerar a morte, de levar a pessoa à morte. E essa palavra também tem ter esse poder criativo, né, de criar e de dar movimento. Então, nós vemos também em a Escritura que pela palavra o Senhor estabeleceu tudo, limite para o mar. O Senhor está tudo que nós imaginarmos, o Senhor estabeleceu pela sua palavra. Tudo no mundo.
todas as ordens foi através da palavra. Todo o comando, tudo aquilo que nós conhecemos, formado, dado uma ordem pelo Senhor, através da palavra. Vamos para Provérbios 18, próximo livro aí. Provérbios 18. Não vou me estender muito hoje, irmãos, mas é de extrema importância nós termos ciência sobre a questão da palavra, aquilo que tem saído da nossa boca. Provérbios 18, versículo 20 e 21. Olha o que ele diz nesse versículo aqui, como é forte essa passagem. Ele diz assim: a barriga de um homem se satisfará com o fruto de sua boca, e com o acréscimo de seus lábios ele estará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Então, isso aqui também é algo muito forte, se nós pararmos para pensar que o meu alimento, aquilo que vai ser vindo para a minha vida, aquilo que vai sustentar a minha casa, a minha família, está dependendo daquilo que eu falo. Isso é muito forte. E, irmãos, nós falamos coisas que daqui um pouco, no dia seguinte ou algumas horas depois, nós já esquecemos. Mas nós temos um cara que fica lá diante do Senhor, querendo nos acusar, que ele fica anotando tudo que nós falamos. Ele não esquece de nada. Então, nós precisamos vigiar o que nós falamos. Porque, às vezes, nós estamos dando não digo uma autorização, mas nós estamos dando liberdade para que ele venha agir em certas áreas em que ele não teria que agir. Mas nós estamos permitindo porque nós estamos autorizando com a palavra. Declarando, às vezes, amaldiçoando, enfim, qualquer coisa. Né? Nosso trabalho, salário, casa, carro, qualquer coisa. Então, se algo não está bom, vamos tentar fazer o inverso, vamos tentar abençoar, vamos tentar declarar. Ah, isso aqui não está legal, eu vou declarar vida. Eu quero declarar isso aqui que vai estar muito melhor, eu quero declarar a presença do Senhor. E mais que isso também, que eu vejo um outro poder na palavra de não só de criar, mas eu acho que é uma das coisas fantásticas e muito poderosas no Evangelho, que é a gratidão. Você agradecer ao Senhor. Quando você abre a sua boca para agradecer ao Senhor, irmãos, isso aqui tem um poder tão grande, tão grande. Isso quebra barreiras, isso, sabe, quebra toda a armadilha do inimigo. Porque ele tenta fazer você, às vezes, amaldiçoar aquilo que o Senhor te deu. Só que aí, ao invés de amaldiçoar, você diz assim: louvado seja o nome do Senhor. É bênção de Deus, foi o Senhor que me concedeu. Você faz o inverso. E aí o Senhor começa a derramar mais. O Senhor começa a derramar mais. Lembra como... Só abrir um parênteses aqui. Tem um cara lá na Bíblia chamado Gideão, que foi contratado lá por um povo para amaldiçoar o povo de Deus. E ele disse: olha, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Por quê? Peso da palavra. Peso da palavra. Ele criou, sim, uma situação para eles achar um meio lá para que eles fizessem com que Deus viesse agir contra eles. Né? Ele deu um jeito. Mas pela palavra, ele não pôde amaldiçoar. Ele não pôde. Então, olha que poder tem. Olha que poder tem. E nós precisamos estar vigiando com isso. Mateus 12, 34. Vamos lá. Olha o que João estava falando aqui. Ó geração de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom traz boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau traz o mau tesouro, traz coisas más. Por isso que em Provérbios você vai ver um texto falando para que de tudo que nós guardemos o nosso coração, porque dele provém as saídas, né? O escape para todas as coisas, para a vida.
Por quê? Porque aquilo que nós alimentamos o nosso coração, aquilo que nós nutrimos o nosso coração, se nós encher o nosso coração do Senhor, o que vai transbordar na nossa boca? É o Senhor. É o Senhor. Em todo momento as pessoas estão dizendo, é crise, é isso, é aquilo. Você está dizendo assim, glória a Deus, porque eu dependo do meu Senhor. O Senhor me sustenta na crise, na bonança, em tudo, na tempestade, no barco. Aonde eu estiver, o Senhor me sustenta pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Então, que nós sejamos esses homens, esse homem que tira do seu bom tesouro, do seu coração, que a gente enche o nosso coração de tesouro. E o que é esses tesouros? O que realmente tem um valor, um peso eterno, que não vai ser consumido, que poderá ir conosco para a eternidade? São essas riquezas eternas, o conhecimento do Senhor. Isso é o bom tesouro que pode encher o nosso coração. Irmãos, a partir disso, quando nós enchemos o nosso coração com esse bom tesouro, não tem como você derramar outra coisa. Não tem como você derramar outra coisa. Glória a Deus. Vamos avançar um pouquinho, Mateus 15. Mateus 15, versículo 18. Ele diz assim, Jesus disse, estai vós também ainda sem compreender? Perdão, comecei no versículo 16 ali, tá? Versículo 17. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca pela boca vai para o ventre e é lançado fora? Mas estas coisas que procedem, né, algumas versões vão dizer que saem da boca, provém do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Mas aqui em específico, o Senhor está falando que aquilo que sai da nossa boca pode nos contaminar. Irmãos, aquilo que sai da nossa boca pode estar contaminando, além do nosso corpo, as pessoas que estão à nossa volta. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, isso é algo terrível, de ficar perto de uma pessoa que só murmura. Nada tá bom, nada tá bom. A pessoa, ela pode ganhar do bom e do melhor. Nada tá bom. Pede como é que tá falando. Tá difícil, sempre. É cansativo você estar perto da pessoa e parece que a pessoa está sempre cambaleando, a coisa não anda. Sempre reclamando. Aquilo que a pessoa recebe, amaldiçoa. Recebi isso aqui. Que droga. É um clima pesado, é algo difícil você estar perto de uma pessoa assim. Agora, como nós nos sentimos bem diante de uma pessoa que ela é para frente, está diante de uma situação difícil, ela diz assim, não, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, vamos para frente, é o Senhor que vai dar vitória. Irmãos, isso aqui te dá um ânimo. A pessoa consegue te colocar para frente, porque o poder da palavra, o que a pessoa está falando, o que ela está lançando para fora, se vocês parar e pensar, não é só uma palavra simples, irmãos. É o verbo. Assim como o Senhor lançou Cristo, se Cristo habita em mim, quando eu falo, o que sai de mim através da minha palavra? Você está lançando o Cristo, você está lançando vida. Por isso que a pessoa, quando ela tem essa atitude de gerar vida, uma pessoa para frente, que não deixa se abater com os problemas, ela contagia as pessoas que estão na volta, porque são palavras de vida. Agora, aquela pessoa que você olha assim, ela pode ter ganhado na loteria. Você vê, e aí, como é que tá? Como é que foi ganhar na loteria? A pessoa diz assim, pois é, ganhei todo esse dinheiro aí, como é que eu vou administrar agora? Pô, sempre acha um problema. Aí tu olha assim, a gente não quer ficar perto. Por quê? São palavras que morte não edifica. E querendo ou não, ela acaba fazendo o quê? Contaminando o corpo dessa própria pessoa, que às vezes vem até adoecer pela murmuração, e aquela pessoa que está perto, da mesma forma, às vezes acaba sendo contaminado. E você pode ver, observar isso, eu não sei se você já tiver a oportunidade, mas você pode ver que acontece isso muito no ambiente de trabalho. Pode ver, às vezes tem os caras lá bacana. Cara, chega um
que reclama, daqui um pouco ele cria um ambiente só de murmuração, de rebelião. Parece que contamina o povo todo. E aí você que é luz, que tem que gerar vida, você tem um trabalho dobrado, porque você tem que desfazer aquela obra das trevas e tem que começar a gerar vida, para o povo ter vida ao redor. Então, veja o poder que nós temos na nossa palavra, que às vezes a gente negligencia. E com o passar do tempo, né, tem um senhor que ele é missionário lá na Jordânia, e eu tive a oportunidade de passar um tempinho ali, um dia com ele, aqui em Itapema. E conversando com ele, né, na mesa, ele falando que os muçulmanos lá, eles estavam negociando um terreno, né? E quando eles foram negociar esse terreno, ele disse assim, olha, nós temos o dinheiro, assim, uma parte, depois, né, nós vamos dar essa entrada, a gente faz a documentação, nós vamos passando, vamos lhe pagando a prestação, quando nós terminarmos de lhe pagar, o senhor vai lá e passa o terreno para o nosso nome. Aí esse senhor muçulmano disse assim, não, o senhor já me falou que o senhor quer o terreno, o senhor me dá essa entrada aqui, eu já passo o terreno para o seu nome e depois o senhor vai me pagando. E eles ficaram assim, abismados com aquilo. Por quê? Porque eles lá, como diz a Escritura, é o sim, sim, não, não. Eles creem na tua palavra. Agora, da mesma forma, quando você descumpre com a palavra, você perdeu completamente a confiança deles. Porque você descumpriu com aquilo que você tinha falado. E aqui, na nossa nação, nós tínhamos isso num tempo mais antigo. Né? Até que os antigos falavam que às vezes o negócio era fechado no fio do bigode, que era só na palavra. E, realmente, negócios, tudo era fechado no aperto de mão e na palavra. E só que com o tempo isso foi se perdendo. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Deus ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Então, se o Senhor ele dá importância para a palavra, e se ele diz que a palavra gera vida, é porque ela vai gerar vida lá desde o princípio, hoje e amanhã, e depois vai estar gerando vida. Da mesma forma que se a nossa boca nós proferir palavras de morte, vai estar proferindo essas palavras de morte. Então, nós temos que ter esse cuidado com aquilo que nós estamos falando. Salmos. Não, vamos lá em Tiago primeiro. Salmos eu vou deixar ali por último para nós lermos. Vamos em Tiago, capítulo 3. O livro de Tiago é um livro muito, muito forte, muito poderoso. Um homem que fala direto. E glória a Deus por isso. A partir do versículo 1, ele vai dizer assim: Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que recebemos maior condenação, porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este um homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Né? O que está dizendo? Se um homem não tropeçar naquilo que ele fala, esse homem é perfeito. E também é capaz de dominar todo o seu corpo. Versículo 3. Ora, nós colocamos freios nas bocas dos cavalos para que possam nos obedecer, e dirigimos todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno por aquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede como grandes bosques um pequeno fogo incendeia. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidades. Assim a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo, e a inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo fogo do inferno. Olha que forte isso. Porque todos os tipos de animais, e de aves, e de serpentes, e de coisas do mar, é domado, e domado pela humanidade. Mas a língua, nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai,
e com ela amaldiçoamos os homens, que foram feitos à semelhança de Deus. Olha o que nós falamos antes. Versículo 10. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Porventura, de alguma fonte, de um mesmo local, jorram água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Quem é o homem sábio e dotado de conhecimento entre vós? Que mostre pelo seu bom comportamento as suas obras com mansidão e sabedoria. Mas se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. Porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda obra do mal. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o fruto da justiça é semeado na paz daqueles que praticam a paz. Então, e o fruto da justiça é semeado na paz daqueles que praticam a paz. Olha que poderoso todo esse capítulo aqui, ao qual nos dá a instrução. E aqui ele fala várias coisas a respeito da língua, né? Como um simples faísca, um simples fogo tão pequeno pode incendiar um bosque inteiro. Assim é a língua que profere as injúrias, as maledicências. A língua que profere essas maledicências pode causar um dano irreversível, terrível. Tem acredito que aqui vocês já ouviram falar de uma pequena história de um rabino que ele, eu não me lembro se era de um rabino. Eu vou contar a história, talvez vocês já tenham ouvido. Eu não lembro direito, só lembro do contexto. Que tinha um homem que ele passava numa venda e ele todo dia ele pegava uma maçã. E ele pegava e ia embora. Pegava e ia embora. Só que ele já tinha conversado com o dono do estabelecimento, eles já conheciam ele. Então ele sempre deixava pago adiantado, porque ele tinha pressa para ir para o trabalho. Então ele deixava pago com antecedência, como eles já conheciam ele só passava lá e pegava e ia. E teve um cidadão que viu ele fazendo isso e começou, ao invés de falar com o dono ou falar com o próprio senhor, ele começou a espalhar na cidade que aquele senhor estava roubando aquela venda. E até que chegou aos ouvidos desse senhor, e aí eles foram conversar com esse rapaz que estava espalhando essas mentiras. E aí, quando ele soube que, na verdade, esse senhor ele já pagava com antecedência, ele só passava e pegava porque ele já havia pago, aqui esse moço se arrependeu grandemente. E aí ele foi até um rabino para tentar um meio para se consertar com esse senhor. Porque ele já tinha, né, espalhado para a cidade inteira que ele roubava e tal, tinha proferido mentiras a respeito desse senhor. E o rabino disse assim, bom, tem só uma coisa que você pode fazer. Então ele disse, não, eu vou fazer qualquer coisa. Aí ele pegou e disse assim, então você pega um travesseiro de pena, e aí nós vamos subir num, num lugar alto. Aí ele pegou, levou esse rapaz nesse lugar alto e fez ele atirar esse travesseiro de pena, né? Rasgou o travesseiro e soltou todas as penas ao vento. E aí, lógico, com o vento, aquelas penas espalhou por todos os cantos. E ele disse assim, agora você consegue juntar todas elas? Aí disse assim, não, não tem, porque ela se espalhou e tudo, né? Ele disse, então, assim é a palavra. Uma vez que você lançou, ela não tem como voltar, você não tem como recuperar. O meu sogro fala algo parecido. Ele disse que a nossa palavra é como se fosse um tiro. Depois que você disparou, não tem como voltar. Então, vê que esses textos aqui, ele nos alinha e nos alerta para que a gente cuide com aquilo que nós falamos, até porque também isso vai ser saúde para os nossos ossos, vai ser saúde para a nossa vida, porque nós vamos estar gerando vida em nós mesmos e também naqueles que estão à nossa volta. Irmãos,
Se você é uma pessoa que gera vida através da palavra, você vai atrair muitas pessoas para sua volta. Agora, se você é uma pessoa que só gera morte, uma pessoa para baixo, uma pessoa que só injúrias, aquela pessoa parece negativa, uma pessoa das trevas, ninguém fica perto. Ninguém quer andar junto, porque isso acaba contaminando. Então, aqui, através desses textos, né, foram poucos textos, mas são textos que já nos mostram um caminho, que nos traz um alerta, para que a gente vigie, para que toda aquela palavra que nós lançarmos, que ela venha gerar vida. E eu não sei se vocês lembram que lá no início eu falei sobre a tal da pericorese, né, que é esse relacionamento entre os seres. E através desse relacionamento íntimo, acabou gerando todas as coisas, sendo criada todas as coisas. E o Senhor me deu um entendimento acerca de você criar as coisas, porque tem muitas coisas que às vezes nós declaramos sobre a nossa vida e você vê que não acontece. Parece que, mesmo você declarando, parece que está travado algo. E o Senhor me fez refletir, quando eu estava estudando acerca desses textos aqui para um estudo, sobre essa pericorese, que se nós somos a imagem e semelhança do nosso Senhor, que ele, pela palavra, ele gera e nós da mesma forma, o porquê que ele gerou e nós não? A gente pode dizer, mas ele é Deus. Irmão, mas nós temos o Espírito Santo dentro, habitando em nós, que é o próprio Deus. Então, tem que acontecer. O que que nós estamos deixando de fazer que o Senhor gera e nós não estamos gerando pela palavra? É simples. É pela questão do relacionamento. Porque se você observar lá, antes da criação de todas as coisas, nessa pericorese, antes de o Senhor enviar o verbo, o que que eles tinham? Um relacionamento íntimo entre eles, de se conhecer entre eles, né? Nós falamos agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que isso foi se revelar no Novo Testamento. No Antigo Testamento não era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós tínhamos lá o ancião de dias, para Deus. Para Jesus, era o Verbo, o anjo do Senhor, né? Mas era mais conhecido como o Verbo, a palavra, que foi a primeira menção. E o Espírito Santo era o Espírito do Santo, que era o Espírito do Senhor. Então, você tem esse relacionamento do ancião de dias com a palavra e o Espírito do Senhor, do Santo, nesse se conhecer intimamente, de uma forma de gerar todas as coisas. Então, como que eu posso trazer vida e gerar coisas para a minha vida e da vida das pessoas que estão na minha volta? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Quanto mais intimidade com o Senhor você tiver, mais você consegue estar gerando vida, vida em abundância, porque a intimidade vai fazer com que você encha o seu coração de Deus. E é aquilo que está no seu coração vai sair pela boca, que vai gerar vida. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes parece mais fácil você... qualquer coisa que você fala, parece que é mais fácil acontecer algo pro mal, é mais fácil, parece que é amaldiçoar do que abençoar. E o porquê? É porque nós viemos de um profundo relacionamento com as trevas. Porque antes nós tínhamos um relacionamento com as trevas. Então, quando eu tinha um relacionamento com as trevas, eu tinha meu coração cheio disso. Por isso que era muito fácil, qualquer coisa que eu amaldiçoava, qualquer coisa que eu falava, acontecia. Só que agora eu estou fazendo o quê? Mudando. Eu estou parando de me relacionar com as trevas. Eu estou me relacionando com a luz, com o próprio Senhor. E a partir de eu me encher dele, é que aí eu vou estar transbordando vida através daquilo que falamos. E isso também vai estar gerando outra coisa, para nós finalizarmos, está lá em Salmos. Salmo 140, versículo 9. Olha aqui a oração que o salmista faz. Ele diz assim: quanto à cabeça daqueles que me cercam, cubra-os o dano dos seus próprios lábios. O que ele está dizendo? Aqueles que me cercam, os que me perseguem, que o Senhor possa retribuir eles com o que eles têm falado. Ou seja, eles vão se alimentar daquilo que eles estão falando. Versículo 10. Caia sobre eles brasas ardentes, sejam lançados no fogo,
em covas profundas, para que eles não se levantem novamente. Olha o versículo 11, a oração aqui do salmista. Não permitas que um maldoso orador se estabeleça na terra. O mal caçará o homem violento para derrubá-lo. Então, o que ele está dizendo aqui? Senhor, não permita com alguém, algum orador ou pessoas que falem perversidades, que falem más coisas, porque é isso que vai estar gerando morte. E aí você vai ver aqui, vou ler mais um salmo aqui, que ele vai nos dar um norte. Como que nós podemos, então, reverter todas essas coisas? E que também vai gerar vida em nós. Para que nós também fomos criados? Salmo 148, só avançar um pouquinho para frente. Aí o salmista aqui nos aconselha, olha o que ele diz aqui. Louvai ao Senhor, Deus dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o vós céus dos céus, e vós águas que estiveram sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois ele comandou e foram criados. Ou seja, ele deu ordem e todas as coisas foram criadas. Então, louve o Senhor, agradeça ao Senhor. Ele também os estabeleceu para sempre e sempre. Criou um decreto que não passará. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, dragões e todas as profundezas, fogo e granizo, neve e vapores, e ventos tempestuosos, cumprindo a sua palavra. Montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, animais e todos os gados, coisas rastejantes e aves voadoras, reis da terra e todo o povo, príncipes e todos os juízes da terra, jovens, donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelente, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o chifre do seu povo, ou seja, o governo, chifre fala de governo, de seu povo, o louvor de todos os seus santos, até das crianças de Israel, um povo perto dele, louvai ao Senhor. Então, irmãos, como que eu posso louvar o Senhor? Se você pegar um ser das trevas, ele não vai conseguir bendizer o nome do Senhor, porque ele está cheio de trevas. Então, a única forma de eu conseguir adorar o Senhor, e olha, vê que o salmista diz aqui, ó, é para toda a criação, seja no âmbito natural quanto no espiritual, porque ele fala dos céus, dos anjos, toda a criação louve o Senhor. E aqui a gente só consegue louvar o Senhor se nós nos enchermos dele, se nós termos esse relacionamento profundo, nós vamos conseguir bendizer o nome do Senhor e aí começar a gerar vida em nós e naqueles que nos cercam. Amém, meus irmãos? Essa era a palavra que eu queria trazer para os irmãos, nos trazendo esse conselho das Escrituras. Não é um conselho meu, mas é das Escrituras que também serviu para mim, porque me ligou um alerta. Opa, dá uma cuidada, viu o que você está falando, porque cuida se as tuas palavras são palavras de fé que geram vida. Então, isso me ligou um alerta para eu vigiar aquilo que eu estou falando. Já que veio isso para mim, ministrou para mim, eu vou compartilhar aqui para os meus irmãos. Porque isso é muito bom, nós temos essa direção e sempre cuidar daquilo que está sendo gerado através da nossa boca. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.